O meu namorado me traiu com praticamente a minha inimiga, né? Desde a época de escola. E pra me vingar dele, eu acabei ficando com o pai dele. Gente. Obviamente eu não me orgulho disso, mas já foi, já aconteceu. Eu era mais nova e tal. Eu sei que muita gente vai me julgar aqui por isso. Mas eu vou explicar pra vocês como que isso aconteceu. Bom, desde a minha infância, tinha uma menina que ela fazia muito bullying comigo na escola. E pelo fato de eu ser gordinha, né, ser um pouquinho fora de forma e tal, ela usava isso pra poder me zoar, pra poder me colocar pra baixo, pra poder fazer eu passar vergonha ali na frente dos outros e tal, dos outros alunos. E aí nós fomos pro ensino fundamental e, novamente, ficamos na mesma sala. E continuou, né, aquela zoação toda que ela fazia comigo, aquele bullying todo e tal. Então, não tem como, né, a gente gostar de uma pessoa assim. Várias vezes ela já me fez me sentir muito mal, já me fez passar muita vergonha. Então, eu cresci com essa rivalidade com ela, essa raiva que eu tenho hoje dela, até hoje é por conta disso, né. Tudo bem que a gente era mais nova e tal, mas ela continua do mesmo jeito, ela não se arrepende do que ela fazia comigo na escola. Então eu não gosto dela de jeito nenhum, né? A gente tem uma rivalidade muito grande. E aí, gente, eu conheci o Luciano, né? No meu ensino médio eu conheci o Luciano, que é o meu namorado. Eu vou dar um nome fictício aqui, tá, gente? Conheci o Luciano, a gente começou a ter um relacionamento e tudo mais. O Luciano e o pai dele, eles não se davam bem de jeito nenhum. Eles batiam muito de frente, gente. Toda vez que a família se juntava e tal, que tinha alguma festa, alguma coisinha, eles davam um choque. Então eles não se davam bem de jeito nenhum. O meu sogro, né, falava que era porque ele sempre foi muito irresponsável. Gente, realmente ele era muito irresponsável, sabe? Ele já caiu de moto várias vezes, já acabou, né, sofrendo um acidente, colocando outras pessoas também em risco por conta de querer ficar empinando moto, que ele tinha uma moto e tal. Então, o pai dele, gente, brigava muito com ele. O pai dele tentava, né, colocar um juízo na cabeça dele, mas não adiantava, que ele não escutava ninguém. A mãe dele passava a mão na cabeça dele, né? Ele morava com a mãe dele, né? Os pais dele são separados. Então, não dava certo, gente. Toda vez que eles se viam em algum evento, eles batiam de frente. E aí, o Luciano tinha o pai dele como o maior rival dele, sabe? E nisso, eu e o Luciano, já com uns 2 anos, assim, de relacionamento, chegou até a mim que ele tava trocando mensagem com essa menina que é minha rival até hoje, gente. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei louca, né? Eu falei, não acredito. Tantas meninas, não é que ele tinha o direito de me trair com ninguém, porque ele não tinha que me trair com ninguém. Mas tinha que ser logo com essa menina, gente, que eu odiava. Não, obviamente eu não ia seguir. Obviamente eu não esperei, né? Eu fui até ele, já comecei a perguntar, já comecei a questionar o porquê que ele tava conversando com ela e tal. E ele falou que acabou que eles se conheceram, assim, amiga em comum, mas não foi nada demais, que eles só estavam conversando mesmo. Eu falei que eu não queria ele conversando com ela de jeito nenhum, que era pra ele bloquear ela em tudo. E ele falou, não, tudo bem, eu vou bloquear, que não sei o que. Só que acabou, gente, que ele não bloqueou ela. O tempo foi se passando. E aí, novamente, né, chegou uns amigos dele ali, que era a fim de ficar comigo e tal, os amigos dele, né. E me contou novamente, né, que foi o mesmo que me contou que ele tava trocando mensagem com essa menina, me contou que eles tinham ficado. Obviamente eu não acreditei assim de cara, mas aquilo ali ficou na minha cabeça. E aí eu comecei a ir pescando as coisas, até que eu pedi o telefone dele emprestado. Quando a gente tava junto, eu pedi o telefone dele emprestado pra tirar foto e tal. Eu sempre fazia isso, até porque o telefone dele era melhor que o meu. E aí eu fui direto no WhatsApp. Gente, quando eu fui no WhatsApp, tava lá o número dela de cara. Até porque ele só tinha senha só na proteção, assim, né, pra poder desbloquear o telefone. No WhatsApp, Instagram, essas coisas, ele não tinha senha. E obviamente, como eu nunca também mexi no telefone dele, eu nunca fui de mexer no telefone dele, nem ele no meu, ele não esperou que eu fosse entrar no WhatsApp. E aí eu já vi lá, né, entrei e vi que tinha conversas apagadas, tinha só algumas mensagens assim, meio que desconexas, não fazia muito sentido ali aquelas mensagens. E aí a gente já teve uma briga feia e tal, e eu terminei com ele, né, porque eu tive certeza que realmente eles estavam ficando. E aí eu acabei mandando mensagem pra ela e tal, falei um monte de coisa pra ela, coisa que eu também já tava engasgada aqui desde a minha infância, e acabei bloqueando ela de tudo. Daí tudo bem, beleza, passou. E eu fiquei pensando, gente, uma forma de me vingar dele,
sabe? De fazer ele sentir na pele o que eu senti. Porque eu acho que a minha maior raiva, sabe? O meu maior desgosto foi saber que ele me traiu com a menina que eu mais odiava, sabe? A menina que eu não suportava de jeito nenhum, que é minha rival, vai ser minha rival pro resto da vida. Que sempre me zoou, que sempre fez tudo que fez comigo desde a infância. Então, eu não aceitava aquilo ali. Não era nem tanto a traição, eu acho que era mais essa parte, sabe, de ser com ela. E eu fiquei pensando em várias formas de me vingar dele. Pensei em pegar amigo dele e tal, mas falei, não vai ser, né, não vai ser tão impactante assim pra ele e tal. E quando for ver, daqui a pouco eles vão estar juntos de novo. E aí, o que eu fiz, gente? Pensei no pai dele. O pai dele não era muito velho, era um coroa até, né, bem estiloso e tal. Pensei no pai dele e mandei mensagem pra quem? Pro meu ex-sogro. Mandei mensagem pro pai dele no WhatsApp, até porque eu já tinha o WhatsApp do pai dele e tal. E aí mandei mensagem, né, pro pai dele, falando o que aconteceu e tal. E o pai dele falando pra me ficar calma, que não era assim que as coisas resolviam e tal. Eu falando que tava com muita raiva dele, que eu queria quebrar a moto dele. E o pai dele falando, não faz isso, você vai perder a sua razão, ele vai se arrepender e tal. E aí eu comecei ali, todo dia conversando com meu sogro. Até que teve um dia que eu perguntei se a gente podia tomar alguma coisa, porque eu tava me sentindo muito mal, tava me sentindo muito sozinha. E o pai dele aceitou. Só que o pai dele, a gente aceitou na inocência, ele não tava com maldade nenhuma. Quem fez tudo fui eu. Eu que dei iniciativa de tudo. Até assim, quando a gente saiu pro barzinho e tal, até no beijo, nessas coisas, foi eu que dei iniciativa. Foi tudo eu. E nesse dia que eu me encontrei com o pai dele, eu aproveitei ali, né, a oportunidade que a gente tava ali bebendo e tal. Eu fiz um bumerangue, onde o pai dele tava com o braço assim, pegando um copo, né, de cerveja. E o pai dele é todo tatuado do lado direito, todo tatuado mesmo, do pescoço até a canela. E quando, né, eu fiz o bumerangue, pegou a tatuagem certinha do pai dele. Então, obviamente, se ele visse aquele bumerangue, ele ia saber que era do pai dele. Só que eu não postei, eu guardei. Eu guardei, porque eu também fiquei com medo dele, né, aquilo ali repercutir na hora que a gente tava ali e ele acabar, né, ficando chateado comigo. Então, eu não postei, eu guardei. E nisso, a gente tava ali, acabei beijando ele e tal, ele não entendeu nada. Mas acabou que também, gente, ele acabou aceitando. E aí a gente ficou tendo um caso, sabe? A gente ficou tendo um caso escondido do meu ex. Por quê? Eu só queria me vingar do meu ex. Só queria me vingar dele. Só que eu acabei gostando do pai dele. Eu queria ficar com o pai dele direto. E aí eu comecei a ficar obcecada pelo pai dele. Sabe, eu queria ver ele todo dia, eu queria estar com ele o tempo inteiro, eu comecei a gostar dele de verdade. E aí aquilo ali que era uma vingança, acabou se tornando um sentimento, uma obsessão, sabe, da minha parte, não da parte dele. E ele falou que a gente não teria nada, porque eu era ex do filho dele, independente da relação que ele tinha com o filho dele, que não era muito boa, com o Luciano, mas ele nunca faria isso e tal. E aí, teve um dia que eu fui e postei esse bumerangue. E, gente, deu uma merda tão grande. O Luciano foi na casa do pai dele, fez um escândalo, chamando o pai dele de falso, falando que o pai dele era fura-olho, que já tava de olho em mim há um tempão e tal. Gente, foi uma coisa só. Ele me xingou de tudo quanto é nome, mas eu nem liguei porque eu já tava gostando tanto do pai dele, tava tão obcecada pelo pai dele, cega pelo pai dele, que eu não tava nem aí pra ele mais. E aí eu falei pra ele que eu ia namorar com o pai dele e tal, aquela coisa toda, só que não, gente. O pai dele, obviamente, né, ficou comigo e tal, falou até que gostava de ficar comigo, mas não pra ter um relacionamento, até porque eu era muito mais nova que ele. E acabou que eu fiquei, gente, sofrendo ali pelo pai dele, correndo atrás do pai dele, sabe, aquela coisa toda. E o pai dele me evitava, acabou que o pai dele me bloqueou no WhatsApp, me bloqueou nas redes sociais, porque já não aguentava mais eu atrás dele. E aí eu descobri que o pai dele tava namorando, né, que ele assumiu um relacionamento sério com uma mulher, né, que é quase ali da mesma idade que ele. Nossa, eu surtei, eu fui na casa dele, do pai dele, né, do meu sogro. Eu fiz um escândalo.
E pra ser sincera, como que eu me arrependi de ter ficado logo com o pai dele? Porque eu sofri muito, muito. O que eu não sofri com o filho dele, quando ele me traiu, né? Que ele ficou lá com a menina lá, que também foi só uma ficada, acabou que não tiveram mais nada. Quando ele fez o que ele fez, eu não sofri tanto. Quando a gente terminou, eu não sofri tanto. Mas quando eu terminei com o pai dele, com o meu sogro, gente, como que eu sofri? Nossa, como que eu sofri? Eu quase entrei em depressão por causa do meu ex-sogro. E aí, depois, aos poucos, eu fui entendendo que realmente ele não ia ficar comigo, sabe? Que ele gostava da mulher que ele tava e tal. E aí, eu deixei pra lá. Até que depois passou um tempo, eu conheci outra pessoa, né? E acabei me relacionando com essa pessoa e tô com essa pessoa até hoje. Mas eu trouxe essa história aqui pra mostrar pra vocês, gente, que vingança não leva a gente a lugar nenhum. Porque eu paguei um preço, viu? Como que eu sofri por ter arrumado, né? Essa vingança, essa tal vingança que eu queria que o filho dele sofresse, né? Quando venceu com o pai dele. E quem acabou sofrendo, no final das contas, fui eu. Fala, galera! Gente, foi só eu que achei essa história louca, louca. Quando eu comecei a ler essa história que eu fui lendo, no decorrer da história, eu falei, gente, o que essa menina tá arrumando pra vida dela? Tanta pessoa pra ela querer, né, ficar, pra colocar ciúme, né, no ex dela. Ela foi ficar com o pai dele, com o sogro. Gente, muita loucura isso, eu não teria coragem. E outra, gente, obviamente também esse sogro, né, foi um baita safado, porque já que ele queria tanto respeitar o filho dele, né, já que ele tinha tanta consideração, como ele falou, pra ela, independente da relação deles, que não era muito legal, já que ele tinha tanta consideração, ele não tinha nem que ter correspondido o beijo dela, não tinha nem que ter ficado com ela outras vezes, né. Então ele ficou porque ele quis, ele só não queria assumir, até porque ele já deveria estar ficando com essa mulher, que ele acabou assumindo um relacionamento sério depois. Ou ele, né, viu que ela era muito nova pra ele, mas ele não deveria nem ter ficado se realmente ele tivesse consideração pelo filho. Então, isso não cola, né, gente? Mas também foi como ela falou, né, gente? Ela tentou se vingar, né, tentou fazer o ex dela sofrer e no final das contas, quem acabou sofrendo foi ela mesma. Então, não levou ela a lugar nenhum. Foi pior ela ter se envolvido com o sogro, né, com o ex-sogro, até porque é um cara mais experiente, né, gente? Não é um moleque do filho dele. Então, o cara deve ter dado um trato nela, né? Porque pra ela ter ficado assim, louca, surtada, acabou criando uma dependência emocional que não aceitou. Ele falar que não queria nada com ela, quando viu ele com outra surtou. Então, realmente, essa vingança, né, não deu muito certo, não. Mas é isso, galera. Se você já passou por algo parecido, ou se você já viu uma história louca, me mande mensagem no direct do Instagram para me trazer sua história aqui no canal também, tá? Comente aí, deixe nos comentários o que vocês acharam dessa história. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês o Luke. Vocês lembram do Luke, meu cachorro, meu bulldog francês? Que eu mostrei ele alguns meses aqui atrás. Vou mostrar ele pra vocês aqui, pra vocês verem como é que ele tá, gente. Ele tá gigantesco. Gente, vocês lembram do Luke, do meu bulldog francês, que era bem pequenininho, que ficou doente e tal? Gente, olha o tamanho dessa criatura agora. Olha o tamanho dessa criatura agora, ó. Olha isso, gente, ó. Ó, não sossega, gente do céu, ó. Não sossega. Calma, meu amor, calma. Olha lá, dá um oi pro pessoal, meu amor. Dá um oi pro pessoal. Gente, ele é demais. Ele é demais, ó. Nem pra gravar ele fica quieto. Oi, pessoal. Gente, muito gordo. Ele tá com... vai fazer 9 meses. Vai fazer 9 meses agora. Mas vocês viram, né? O tamanhinho que ele era. E olha o tamanhão desse cachorro agora. Com 9 meses. Viu, gente, como é que ele tá enorme? Gente, parece até um porco. Mas é o meu segundo filho aqui dentro de casa. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui no canal, gente. Se inscreve aqui, ó. Ative o sininho de notificação pra quando eu colocar vídeo novo, o YouTube tá te avisando, tá bom? Então é isso. Comenta bastante aí, curte bastante, compartilha bastante, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.